E Cris, vou te lançar uma pergunta aqui. A gente falando de vender e tudo, o que você acha que é o maior erro que o profissional pode cometer no início da carreira, no início desse empreendimento da área da saúde ou de qualquer outra área também, né? Empreender é para todo mundo. Sim, eu percebo que o maior erro é não cuidar da mentalidade. Então, vamos lá, né? Por quê? Quando a gente fala de resultado do nosso negócio, quando a gente olha que a gente está tendo muito resultado, então, assim, faturei 10K, faturei 15, né? Eu percebo que foi por causa da minha mentalidade. E quando a pessoa também ela não fatura, se hoje você não está faturando, né? Se hoje o seu negócio não está do jeito que você quer, também é por causa da sua mentalidade. Os nossos pensamentos, eles criam as nossas ações. E as nossas ações criam os nossos resultados. Então, tudo começa na mente, né? Se você não acredita em você, se você acha, exemplo, eu moro no interior de Minas, como era, né, a minha perspectiva na época, né? Moro no interior de Minas, 100 mil habitantes. Como eu vou vender na fila do pão lá? Eu vendia, mas se você tem essa mentalidade, você não vai vender, porque aquilo que a gente acredita é. E o nosso negócio, ele é reflexo de quem a gente é. Eu digo também que o nosso negócio é até a nossa fonte de cura, né? E aí a gente tem 3 maiores crenças que eu fui mapeando também, né, na minha experiência e na experiência com os empreendedores. A primeira crença é... Peraí. Gente, a Cris já chegou aqui, ela já deu 3 passos do método dela. Agora ela vai dar 3 crenças para vocês já começarem a trabalhar a mentalidade. Vocês têm noção da profissional que a gente trouxe aqui para vocês? Já aproveita, a gente vai deixar o Instagram dela aqui embaixo, já vai lá seguir ela, porque ela tem muito material, muita coisa para poder oferecer para vocês crescerem e se transformarem. Vai lá, Cris. E outra coisa, cadê o caderninho aí? Tá anotando? Espero que sim. Vai lá, Cris, qual que é a primeira crença? A primeira crença, gente, é a crença da rejeição. E por que é importante essa crença? Porque muitas vezes, quando você vai oferecer o seu serviço ou você precisa se conectar ali com a pessoa, você sente medo. Medo de receber não. E aquele medo é a tua criança ferida. É o seu medo inconsciente que foi rejeitado lá na infância e fica reverberando no seu negócio. Então, muitas vezes, né, eu via clientes minhas falando, eu tenho vergonha, eu não quero passar aquela imagem de ser muito chata, né, de ser aquela vendedora. Mentira, sabotagem pura, tá com medo de ser rejeitada. Então, é uma crença que a gente precisa ali ter clareza de como ela pode aparecer e impedir de você faturar no teu negócio, tá? A segunda crença é a crença da escassez. Então, se você, né, é aquela pessoa que escutava que para você ganhar muito dinheiro, você tem que se esforçar, você tem que trabalhar muito, ou aquela frase clichê, dinheiro não cai do pé ou não cai do céu, né? Cada um escutou de uma forma. Você foi, de alguma forma, enraizando aquele pensamento em você. E aí você vai criando essa realidade. Vocês já viram pessoas que ganharam na Mega Sena, que ficaram milionários e depois perdeu tudo? Aquelas pessoas que participam do Big Brother, né? São exemplos. Ganham dinheiro, mas a mentalidade delas é de quê? De escassez. De sempre estar vivendo naquela escassez, tendo que pedir favor, tendo que passar sufoco. E aí ela ganha tudo aquilo e vai embora. Exatamente. É assim exatamente. Mesmo, né? Então, no nosso negócio, isso acontece também. A gente pensa o seguinte, quando a gente é criança, muitas das vezes a gente registra uma informação ou uma situação e a gente não se dá conta, a gente não sabe. Às vezes nem foi daquela forma que o pai ou a mãe ensinou, que aconteceu de fato, só que a criança grava de um jeito, tô certa? Certíssimo. E aí aquilo reverbera para a vida adulta e aí a gente fala, bom, eu falo muito isso puxando para a sardinha para o meu lado, porque é de comunicação, porque eu falo que comunicação é autoconhecimento, é você se conhecer, mas você também, né, faz parte aí do teu negócio. Se conhecer, se entender, se permitir, fazer essa regressão que a gente fala, né, no sentido literal da palavra, mas
olhar lá para trás e entender o que aconteceu, né? Por que eu fico colocando isso o tempo inteiro na minha vida profissional ou no meu relacionamento, né? Amoroso, de amizade, profissional, que seja. Cris, eu acho que esse tópico que você pegou assim, é muito importante. Eu acho que tira a pessoa faz um movimento, né? Tira ela de um lugar, de uma posição de vitimismo, eu não gosto disso. Até ia pegar um gancho que você falou do primeiro tópico, de vendas, e eu fiquei pensando o seguinte, tem a pessoa que tem um perfil de farmer, né, do fazendeiro lá, de conseguir buscar esse cliente, de conquistar esse cliente, e tem um outro perfil que é o de... Eu falei errado. Apaga. Existem dois... Peraí, deixa eu ficar quieta para poder cortar. Deixa eu só, enquanto você cortou, gente, tô com muito calor, vocês não estão, não? Acho que é porque eu falo muito. Mas o ar tá ligado. Tá? Se diminuir mais. É que eu vou falando, eu vou esquentando. Acho que você... Mas eu tô com calor também. Eu acho que não é a luz, não? A luz, ela ajuda também. Mas normalmente eu deixo até desligado o ar pra não ter barulho, mas... Obrigada, senhora. Deixa eu pôr pra... Tinha um pelinho bem nos seus cílios. Ó, tem dois tipos, só para a gente retomar. Tem dois tipos de vendedor. Aquele que busca... Deixa ele voltar. Voltou? Tá. Tem dois tipos de vendedor. Aquele que busca o cliente e aquele que alimenta a relação. Não é isso? Sim. Então, eu posso ter na minha personalidade, e eu enxergo muito isso, que eu sei ir buscar esse cliente. Eu sei pescar esse cliente. Mas eu faço isso de uma forma genuína. Eu não tenho aquela estratégia que, você tem que ligar 200 vezes por dia, você tem que mandar WhatsApp, mandar e-mail, caçando lá. Existe uma regra lá, né? Um funil. Sim. Então, o que a gente diz para um profissional que se enxerga, ele fala, não sei vender, né? Não sei vender, mas existe essa técnica. Você também ensina isso, Cris? Ensino, Tá. ensino. Porque isso faz parte também da estratégia de venda, né? Então, é claro que... E até porque que assim, né? Por que eu estou falando da mentalidade mais estratégia de venda? Porque eu percebia que se eu ensino apenas a estratégia de venda, a pessoa não aplica. A pessoa não faz. Tá. Então, é como se eu pegasse esse perfil que você está me trazendo, né? E você, como cliente, Cris, eu já faço de uma forma genuína. E aí você trava nisso porque você acredita que não precisa fazer. Mas não é, isso é uma sabotagem. Entende? Está se boicotando. Sim. Então, por isso que a gente começa a trabalhar primeiro a mudança de mentalidade e depois essa estratégia de você quer ter quantas conversões, quantas vendas, né, no seu mês? Eu quero ter 10. Então, quantas pessoas você vai precisar abordar? Sim. É uma estratégia que precisa ser aplicada? E é uma conta que os profissionais não fazem. Não fazem. Você sabe onde eu fui aprender isso? Quando eu fui administrar um negócio próprio que era maior. Eram 2 clínicas e tinha, de fato, um sistema que eu precisava acompanhar aquele número. Quantos leads eu tinha recebido? Quantas a gente tinha dado tratativa? Quantas eu tinha convertido em avaliação? E quantas dessas avaliações eu tinha que converter em vendas? Sim. E qual ia ser o valor do ticket? Porque tinha um ticket médio lá. Mas toda essa conta, essa escala eu tinha que fazer. E assim, aprendi depois, a duras penas. Não foi na faculdade, não foi quando eu fui atender no consultório. Então, foi realmente numa clínica mais estruturada, que eu falei, agora eu não posso errar, né? Tem que fazer. Não gostava de fazer essa captura desses clientes fora, mas, de certa forma, as pessoas que chegam ali, naquele funil, elas já estão interessadas. E eu tinha até uma equipe que falava, mas eu não gosto de ligar, que eu fico incomodada, porque eu fico enchendo, não. Eu falei, olha, põe uma coisa na sua cabeça. Eu nem sou psicóloga, né? Mas aí mas eu tinha que pagar a conta. Então, eu falava, peraí, a gente precisa ter salário aqui, então vamos lá, colabore. Eu falei, isso aí foi uma coisa que você colocou na sua cabeça quando você trabalhou lá no telemarketing. Sim. Então, volta, que é outra coisa aqui. Quando você ligar para essa pessoa, você tem que saber que ela quis.
Ela procurou, ela entrou lá no Instagram, escreveu que queria saber mais informações. Eu estou fazendo um super favor para ela, porque eu estou ligando para ela e eu estou oferecendo algo que vai mudar, vai transformar a vida dela. E de verdade transformava. E era muito fácil vender o produto. Sim. Por quê? Porque eu acreditava. Exato. Então, isso é fácil para nós, que a gente sai da graduação. A gente está lá, estudou, porque a gente, na maioria das vezes, porque a gente quis. Escolheu aquele curso, né? E aí a gente segue para atender. Quando a gente vai falar da nossa profissão, a gente fala com gosto. Então, assim, é impossível você não convencer, né? Fazer a pessoa enxergar o benefício que você pode trazer na vida dela. E era exatamente isso que a gente fazia. Então, por isso, convertia. Então, essa mentalidade mudou com o tempo. Mas imagina, você ter uma profissional que te explica, que te dá o passo a passo, o caminho. Como facilitaria a minha vida? Né? Há anos atrás. Imagina. Exato. Dentro da mentoria, eu aplico um teste para a gente identificar quais são as crenças e quais são os sabotadores e como diminuir isso na prática. Né? Então, a gente tem essa crença muito grande de escassez que a gente vai reverberando mesmo durante a nossa vida, que faz um empreendedor, muitas vezes, faturar muito, mas oscilar no faturamento. Então, essa oscilação, né, também vem muito da mentalidade. Eu já passei por épocas no meu negócio, até quando eu me mudei para São Paulo, que a minha mentalidade começou a enfraquecer. E, obviamente, o resultado foi o quê? Uma queda de quanto eu ganhava. Então, Sim. Por isso que é o primeiro pilar. Você precisa ter mentalidade blindada no teu negócio. E isso é como banho, faz todo dia, né? Então, a gente precisa cultivar mesmo, entender. Peraí, eu tô com medo? Ah, eu tô com medo porque eu não gosto de fazer isso. Só que no nosso negócio, a gente não faz só coisa que gosta. Quem faz só coisa que gosta é criança. Então, vamos olhar para tua criança ferida, sabe? Vamos olhar para essa criança, porque afinal você quer faturar 10K, 20K, 30K? Então, a gente precisa passar por esse processo, né? E aí, até entrando também na terceira crença, eu falo muito que é a crença do merecimento. Então, muitas vezes a gente vai comparar com outro profissional. A gente vai ter aquele excesso de perfeição. Ah, enquanto eu não tiver, né, o microfone desse jeito, enquanto eu não tiver a roupa desse jeito, eu não vou aparecer em vídeo. Então, eu já tive cliente que falou isso, né? Ah, porque eu não me comunico, ou porque eu não tenho amigo. Como eu vou fazer networking? Então, as pessoas, elas vão se sabotando, por quê? Porque elas têm medo de ter muito sucesso. E aí, quando eu falava isso em mentoria, as pessoas, medo de ter muito sucesso? Eu tenho medo de ter muito fracasso. Mas, inconscientemente, você tem sim medo de ter muito sucesso, porque talvez ali na tua memória, se você tiver muito sucesso e se você tiver muito dinheiro, você vai precisar emprestar um pouquinho para o teu irmão que está precisando. Gente, de olha forma que inconsciente. Interessante, gente. A gente está aqui com uma psicóloga que trabalha com toda uma metodologia para você realizar vendas. Vocês têm noção do quanto valoroso isso aqui está sendo? Porque você está começando a entender o seu próprio psicológico, o seu próprio inconsciente, como que você mesmo se sabota, como você mesmo gera escassez para você, e você ainda vai conseguir trabalhar isso para isso refletir no seu negócio e você prosperar na mudança de mentalidade. Isso tem alguma coisa a ver com neurovendas, vamos chamar assim, Cris? Fala um pouquinho. Com certeza. E aí, dentro dessa metodologia, eu fui aprofundando, né? Então, a gente precisa cultivar mesmo, né? Entender a mudança de mentalidade, ter a mentalidade blindada, ter estratégia de venda, mas vai chegar um momento que você está na negociação. Né? Que é como a Flávia falou lá no começo. A negociação, a gente está quase ali no fechamento com o cliente. Ele já passou por esse processo. E quando você chega nessa negociação, é importantíssimo a neurovendas. O que é a neurovendas de uma forma muito objetiva? Tá? É você entender como o cérebro do seu cliente funciona. Por quê? Porque existem vários tipos de perfil de cliente. E você não vende como você, queridinha, funciona. Você vende como o seu cliente funciona. Então, quando os vendedores falam assim, porque estratégia de venda é seguir esse passo de XPTO, mentira. Porque se você seguir e não tiver uma venda personalizada, você não vai converter esse cliente. Vocês querem saber também tipo de perfil de cliente?
Ah, eu acho que vale a pena, hein? Você sabe que eu escutei uma frase que é: trate o seu cliente como ele quer ser tratado, não é como a gente gostaria de ser tratado. Por isso que tem muita conexão com o que você está falando, Tem. né? Que é você olhar para ele e falar assim: ele gosta de ser tratado dessa forma. Ele gosta de uma coisa mais objetiva ou não? E aí você vai me contar os perfis Isso é que eu já porque tô. cada um tem a sua criança interior ferida também, né, Cris? Às vezes uma pessoa sofreu um trauma de alguma coisa que você consegue perceber na comunicação. Eu tô certa ou não? Tá certo, tá certo. A gente vai juntando tudo, né? Por isso que a metodologia tem esse passo a passo.